povo de Deus, tudo bom com vocês? Então hoje eu estou aqui para falar a história de Jacó. Nós estamos então nesse propósito de falar, de cada terça-feira falar sobre uma pessoa que Deus mudou de ambiente, que Deus mudou de lugar geograficamente para cumprir o propósito na sua vida. E nós vamos falar então hoje sobre Jacó. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo? Você pode pôr um joinha aí se estiver me ouvindo? Coloca um joinha aí para eu saber que o som tá saindo bem, por favor. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Esse vídeo fica gravado, depois as pessoas podem ver no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Jacó, ele era uma pessoa, um homem de Deus, que ele foi mudado de ambiente porque ele errou muito. E ele teve que fugir da onde ele morava. Vocês já conhecem a história de Jacó? Então, gente, eu vou contar aqui um pouquinho, mas para deixar registrado aqui alguns pontos da vida dele. Eu quero falar hoje sobre erros, arrependimento, perdão e volta para casa. Por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque a história de Jacó é de uma pessoa que saiu para Deus fazer ele prosperar. Porque ele prosperou mesmo apesar de todos os erros. Jacó, desde o seu nascimento, ele foi considerado um traidor. Existem algumas pessoas que pregam a palavra e dizem que alguns estudiosos falam que esse nome significa traidor. Mas ele não é só traidor porque que ele recebeu esse nome. É porque ele realmente fez algo muito triste. Ele quis usurpar a bênção que era para o seu irmão. E depois, se vocês quiserem ler, essa história fica lá em Gênesis, no capítulo 27 até o 33, está falando da história de Jacó. Então, os pontos que eu quero trabalhar hoje sobre a traição dele. Ele traiu o irmão dele, ele errou, ele teve muitos erros na vida dele. Só que o que eu entendi, que eu gostaria de lembrar dessa história, apesar de tudo, Deus estava com ele, porque Deus não abandona os seus filhos quando eles erram. Deus nunca nos abandona, porque o tempo todo a gente está errando, né? Então, bom dia, que bom que vocês estão aí. Gente, se vocês tiverem que fazer alguma coisa, como eu sempre falo, coloca o celular aí, ou vai ouvindo enquanto vocês vão se arrumando para o trabalho. Eu estou falando hoje de Jacó. E os 3 pontos que eu vou falar sobre a vida de Jacó é traição, perdão e volta para casa. E eu até vim com essa blusa roxa hoje porque a nossa igreja, ela fala, as cores do Evangelho Quadrangular significam, cada uma tem um significado. E o roxo significa que Jesus voltará. E Jesus voltará quando toda criatura, todas as pessoas ouvirem o seu nome, mesmo aquelas que não aceitarem, mas todo mundo vai ouvir o seu nome. Então, eu sou a pessoa que anuncia o nome de Jesus sem medo, sem vergonha, porque o Senhor mudou a minha vida, Ele é o meu amor. Então, eu vou falar então sobre a vida de Jacó, por quê? Porque a gente se assemelha a Jacó. Todos os dias a gente erra, todos os dias a gente se levanta, mas então Jacó mudou de lugar. Deus mudou esse homem de ambiente para Deus mudar a história dele. Porque até então ele era o errado, o enganador. Porque desde o nascimento é como se fosse ele tinha um karma, né? Tem gente que acredita nisso. Ele tinha uma história para Deus trabalhar, né? Não é Deus tem um motivo para todas as coisas. Então o que aconteceu? Quando ele nasceu, ele era gêmeo, né, do irmão Esaú. E ele já nasceu em segundo. O irmão gêmeo que nasceu depois. Sabe aquele que é 1 segundo de diferença, mas ele é mais novo? Então, ele era e dizem que ele estava segurando o pé do seu irmão, porque ele queria nascer primeiro. Porque naquele tempo, quem era o primogênito recebia uma bênção. Então, Jacó viveu em cima daquilo que ele não tinha. Ele viveu pensando naquilo que ele não tinha, na bênção que ele não teve, porque ele não nasceu primeiro. Era um vitimista, né? Porque tudo deu errado porque ele não nasceu primeiro, porque ele não acreditava que ele podia transformar sua história. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Então, quando ele precisou sair, fugir, por todos os erros que ele já tinha cometido, não deu mais, ele teve que fugir, ainda assim Deus teve uma história de tratamento com ele.
Quando ele se mudou, ele voltou para a família da mãe dele, e lá ele conheceu uma jovem e se apaixonou por ela. E aí ele não tinha nada, porque ele era um fugitivo. E o sogro dele disse para ele trabalhar, para ele poder ter essa moça que ele amava como esposa. Então ele trabalhou por 7 anos para se casar com a Raquel. Só que ele não casou com ela, porque o sogro dele enganou ele. E quando o sogro dele enganou ele, ele deu a sua outra filha, porque era mais velha, a Lia, para se casar com Jacó, depois da festa, tudo ele lá no escuro, embebedado. Aí eu acho que a conexão tá ruim, acho que vai falhar esse pedaço. Mas vamos lá, vamos tentar, porque a internet aqui tá uma bênção. Então, depois que ele foi enganado por seu sogro, mesmo assim ele conversou com seu sogro e falou, não, a minha amada é a Raquel, eu quero me casar com ela. Então agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos para se casar com ela. Beleza, vou trabalhar. Então ali, o sogro dele fez muitas coisas ruins com ele. Fez ele trabalhar, enganou ele. Depois ele teve que... O sogro dele mudou o salário dele muitas vezes. E mesmo assim, Deus sempre honrou ele, apesar dos seus erros. Deus sempre esteve com ele. E quando ele passou um tempo, ele já tinha muitos bens, ele já prosperava muito. Ele pensou, e agora? Eu já tenho tudo, o que eu vou fazer se eu morrer aqui sem ter pedido perdão para o meu irmão? Porque Deus trabalhou no coração dele, ele viu que Deus estava com ele. Então a grande coisa que Deus fez na vida dele foi ele se arrepender. Então, Jacó tomou uma decisão de voltar para casa. É muito difícil quando a pessoa toma a decisão de ir para algum lugar, né? Mas quando a pessoa está fugindo, então ela toma uma decisão rápida. É muito fácil sair de um lugar quando não está bom. E quando está tudo bem, voltar para aquele lugar onde estava tudo difícil. Como será que foi esse momento para a vida de Jacó? Mas por que ele queria voltar para lá? Porque Deus quer um conserto com seus filhos. Não importa o quanto a pessoa está prosperando, se ela está longe do que é certo, a gente não pode viver assim. Por mais que a pessoa esteja sendo próspera, sendo abençoada, sendo... gente, se vocês puderem, quiserem compartilhar, é só clicar nesse aviãozinho, que aí envia para as pessoas que estiverem online, que vocês têm aí. E eu também já dei uma olhadinha, não tinha muita gente online agora dos meus seguidores. Então, se tiverem alguém online e quiserem encaminhar, tá bom? Assim mais pessoas também ouvem essa palavra. Então, a grande coisa que aconteceu na vida do Jacó foi ele cair em si. A maior queda que ele teve na vida não foi os pecados e os erros que ele teve durante a sua jornada. A maior queda que ele teve, que fez a maior transformação na sua vida, foi quando ele caiu em si e percebeu que mesmo prosperando, nada daquela prosperidade era suficiente se ele não tivesse a presença de Deus na sua vida e o conserto de Deus na sua vida, porque Deus já tinha mostrado sua bênção na vida dele. Então ele decidiu voltar para o seu irmão. E quando a pessoa decide voltar para um lugar de onde ela saiu e foi ferida, ela precisa também do Espírito Santo para colocar no coração dela força e as virtudes que vão fazer ela permanecer nessa trajetória. Porque imagina que ele saiu de lá fugido, que o seu irmão estava furioso com ele, que ele nunca mais viu seu irmão, porque antigamente não tinha internet, não tinha telefone, não tinha como saber como seu irmão estava, o que ele pensava dele, porque isso era um assunto muito particular. Ninguém podia saber como o irmão dele reagia, como o irmão dele sentia, porque isso era, bom dia amiga, seja bem-vinda, que bom que você tá aí, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque de vez em quando a internet parece que falha. Então, amiga, eu tô falando de Jacó hoje, tô falando dos 3 pontos. O Jacó foi uma pessoa que errou muito na vida. Ele teve um erro muito forte com o seu irmão, uma traição de bênção lá. Depois vocês leem do capítulo 27 até o 33, a história de Jacó lá em Gênesis. Então, depois que ele... tá chegando o povo aí, fico feliz, gente, que vocês estão aqui.
O Jacó, gente, vou falar um pouquinho resumido de novo, porque vocês chegaram agora e vocês merecem ouvir essa palavra, porque vocês estão comigo sempre. Tô falando de Jacó, eu tô falando dos 3 pontos importantes na vida dele, que é a traição, todos os erros que ele cometeu, o tratamento que Deus deu pra ele na fuga que ele foi embora do seu meio, da sua família, porque ele tinha errado muito lá. E lá no tratamento que ele teve, ele se casou, teve um sogro que enganou ele, mas ele tinha enganado seu irmão, então no fundo do coração ele tinha um pensamento assim, eu tô colhendo o que eu plantei. E quando ele ainda assim, apesar de todo o tratamento, de todo o sofrimento, mesmo assim ele prosperou longe da sua família. Só que sabe uma coisa que aconteceu com Jacó, que isso é irreversível? Ele amava muito sua mãe, ele era muito ligado com ela. E por causa dele ter traído seu irmão, ele teve que fugir. E nessa fuga e nessa distância, ele não viu a sua mãe ser sepultada. Ele passou muitos anos longe da sua família e ele não viu a sua mãe ser sepultada. Esse talvez tenha sido a maior das dores da vida dele, porque que tristeza, né? Você não está presente na morte, na despedida de uma pessoa que você tanto ama. Então, esse preço ele pagou pela sua desobediência, pela sua traição. Mas o Jacó, a gente se assemelha muito a ele, porque a gente erra também muito. E tem coisas que são irrevogáveis na nossa vida. Tem coisas que a gente não vai realmente conseguir consertar. Mas Deus vai suprir todas as nossas necessidades, apesar das nossas falhas. Então, que a gente erre menos, que a gente busque errar menos, né? Pra gente sofrer menos. Porque a gente colhe, não tem jeito. Então, pessoal, o povo de Deus, ele é um povo que vive oscilando, né? Na história inteira da Bíblia, eu tô lendo a Bíblia de novo, tô no Telegram, se vocês quiserem depois acompanhar. O povo de Deus é um povo que muitas vezes vai e vem. Então, para nós não termos esse vai e vem, como a gente vê na história da palavra, a gente tem que buscar cada dia mais ficar firme, buscar cada dia mais ouvir a voz de Deus. Então, depois de tanto que Jacó prosperou longe da sua casa, apesar de tudo, ele pensou assim, eu tenho tudo que um homem pode querer. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho filhos, eu tenho gado, eu tenho dinheiro, porque naquela época ter gado era dinheiro, né, gente? A moeda daquela época era rebanhos e terras, e isso ele tinha muito mesmo. Então, quando ele prosperou desse tanto, ele pensou, não tem mais nada que eu queira, eu tenho tudo, mas tem uma coisa que está errada e eu preciso consertar. Eu quero o perdão do meu irmão. Eu não posso morrer sem ter consertado isso. Então, como eu disse, estava falando, não tinha como saber como o irmão dele se sentia, não tinha como saber se o irmão dele perdoaria ele. Então ele teve que ter coragem, muita coragem para voltar para casa, muita força para voltar para casa. Então hoje eu convido a cada um de nós que estamos aqui, depois que a gente terminar essa live, a fazer uma reflexão sobre o que nos tirou da casa, que é o nosso lugar de abrigo. Qual é a casa que é o nosso lugar de abrigo? A presença de Deus. E eu não estou dizendo aqui que vocês não são pessoas que estão na presença de Deus, porque eu nem sei, não conheço às vezes quem está entrando e saindo, quem vai ver esse vídeo depois. A presença de Deus é a casa segura. A presença de Deus é o nosso lar. Independente de qual lugar a gente esteja, de onde a gente nasceu, cresceu, a casa de Deus é o nosso lar. A casa de Deus, a presença de Deus, foi dele que nós viemos. Então, voltar para ele é receber dele tudo que a gente tem. É como o filho pródigo. Quando ele saiu, ele gastou tudo que ele tinha, tudo que ele pegou a herança do pai em vida para poder ele viver o que ele achava que era bom. Só que quando ele perdeu tudo, ele estava sofrendo, ele teve a oportunidade de voltar para casa. E o pai dele deu tudo para ele de novo, porque o pai dele é abundante. Nada daquilo que ele deu para ele faltou, pelo contrário, multiplicou. Então, o nosso pai, ele é abundante. E tudo que a gente perdeu, tudo que a gente gastou de tempo, ainda ele tem muito mais para nós. Então, o convite que a história de Jacó nos faz é que a gente possa consertar
as coisas que estão erradas na nossa casa. O que é a nossa casa? A nossa vida, o nosso Deus, a nossa história com Deus é a nossa casa. E essa presença, sabe que hoje, quando eu acordei, meu quarto, que é meu quarto de escritório, estava uma bagunça. E a primeira coisa que eu senti necessidade de fazer era dar uma organizada. Sabe quando você troca de roupa, deixa a roupa ali empilhada na cadeira, aquela coisa misericórdia, aquelas cadeiras de Deus me livre nos quartos? Tava assim aquele quarto, uma zona de coisa fora do lugar, sapato. Eu tive que arrumar aquilo, porque o Espírito Santo nos cobra uma organização. O Espírito Santo, ele quer habitar em uma casa arrumada, em uma casa organizada, sabe? E a nossa casa, o templo do Espírito Santo, nossa vida, tem que estar organizada. Ah, mas a nossa correria é tão grande. O convite de Deus é que a gente possa refletir em organizar nossa casa e dar uma limpada e tirar um pouco dessas coisas que não servem mais e dar uma centralizada e voltar para casa, para a presença de Deus. E esse é o convite. Então, quando ele decidiu, pensa que foi fácil, ele não sabia qual era a reação do seu irmão. É a mesma coisa as pessoas que se distanciam da igreja e pensam assim, ah, mas as pessoas vão me julgar, eu saí. Esquece os outros, pensa em Deus e você, na história que vocês têm. Então, Jacó decidiu, ele tomou a decisão, ele precisou ter força, ele precisou ter coragem e ele precisou ter muito amor. E agora eu vou voltar para o lado do Esaú, o irmão que foi traído. Esse irmão também teve que ter muitas virtudes. Porque ele também sentia saudade do seu irmão. Porque irmão, gente, irmão briga mesmo. Só que irmão ama. Então, ele sentia falta daquela presença. Ele sentia falta do seu irmão. E ele também o amava muito. E ele sempre pensava no seu irmão, como será que ele tá? Porque ele fez tanta coisa errada. Será que Deus é com ele? Será que ele ainda tá vivo? Então, quando o Jacó decidiu ir, ele enviou todas as riquezas que ele tinha na frente. Ele enviou presentes para encontrar seu irmão. Não só pra... Ah, que legal, fico feliz de saber. Gente, é muito importante que vocês comentem nessa palavra. É muito importante que vocês comentem nas coisas que eu posto no Instagram, viu? Porque o Instagram não entende quando um Instagram cresce muito. Eles acham que é comprando seguidores, essas coisas. Então, quando vocês comentam lá, o Instagram sabe que é verdade, que eu sou uma pessoa real, que eu tô aqui com vocês, que vocês são meus seguidores porque vocês querem, não porque eu comprei ninguém, que eu comprei algum aplicativo, tá bom? Então, muito obrigada por sua presença aqui. Então, voltando aqui, ele teve que sacar de todas as suas riquezas e entregar. Ele começou a enviar, ele enviou por várias camadas, assim, ele foi enviando para encontrar seu irmão. Só que o seu irmão vinha de encontrar ele e não tinha raiva. O seu irmão, o Esaú, era virtuoso. E ele tinha amor também por ele. E ele também tinha perdão para entregar. E ele tinha maiores valores, que não são coisas materiais. Ele tinha coisas espirituais. E sabe, eu tenho um Instagram que chama Estudódromo. E eu estou compartilhando lá a leitura de um livro que chama Contra a Escola. E eu estou fazendo estou contando lá um pouco da história da educação, de um livro que eu estou lendo, esse Contra a Escola. E aí fala por onde a gente se perdeu. E esse caminho que é da reflexão, de buscar os frutos do Espírito, é uma coisa que a gente perdeu por causa do progresso. Então eu acho que é importante, quem tem vontade de aprender mais de Deus, entender a história, que essas coisas nós perdemos e a gente não pode deixar para trás as nossas virtudes e os nossos valores. E Deus convida a gente a tomar posse das nossas riquezas, né? Que está na presença de Deus, nos frutos do Espírito. E esse irmão virtuoso recebeu ele. Olha, você sabe de uma coisa que antes dessa chegada, o Jacó, na noite anterior dele se encontrar com seu irmão, ele teve uma luta com o anjo. Por que ele lutou com o anjo? E ele lutou porque ele queria essa bênção. Sabe a bênção do perdão? Porque ele sabia que ele tinha tudo já e que Deus estava com ele, mas ele queria o perdão. E foi uma luta muito grande que Jacó saiu ferido. E aí ele foi ferido na coxa. E por causa disso, no encontro que ele teve com seu irmão, ele estava todo detonado fisicamente, mancando. E ele foi, assim,
essa parte mostra o quebrantamento, né? Que é necessário um quebrantamento para que a gente possa voltar. É necessário que a gente se desfaça do nosso orgulho, da nossa vanglória, né? De a gente achar que a gente tem que estar com a cabeça levantada para chegar de volta em um lugar onde a gente foi ferido. Que a gente tem que chegar cheio de glória para mostrar. O nosso Deus não é Deus de vingança. O nosso Deus é Deus de justiça. Justiça não é vingança. Justiça é retidão. É uma linha reta que não tem ondas, não tem exaltação. É justiça, Deus é justo. Então, ele chegou humilhado, porque ele saiu exaltado. Não é que ele foi exaltado, ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele não quis se humilhar, porque ele não quis naquele momento pedir o perdão e consertar, mesmo porque o seu irmão naquela época estava furioso. Mas quando ele voltou humilhado. Apesar de todas as riquezas, no seu espírito, na sua carne, ele estava humilhado e abatido. Só que o seu irmão recebeu ele com amor, um amor que cura e que restaura. O amor de Deus que Deus tem por nós na nossa volta. O amor que o Pai tem pelo seu filho pródigo. Esse amor que recebeu Jacó de volta. E nessa volta, ele encontrou tudo que faltava para ele. Porque, gente, agora só para fechar, eu sempre termino essa live em torno de 20 minutos, então na próxima terça, se vocês quiserem passar por aqui, eu nem sei quantos minutos já passaram, para falar a verdade, acho que eu tenho um time no organismo. Eu queria deixar uma frase que eu aprendi com um pastor, que tem coisas que a gente só vai encontrar na nossa casa. Que não importa todas as riquezas que o mundo ofereça, tem coisas que Deus tem para nós e é na nossa casa. Então, sabe aquela história assim de que não adianta nada ser um bom crente na igreja e na nossa casa ser um Deus me livre? A nossa casa é nosso maior testemunho. Então, agora eu vou fazer a oração pra gente fechar essa live. Meu Deus, cadê a música? Jesus, cadê a música? Ah, vai ser sem música então. O que aconteceu aqui? Tá sem música, gente. Vamos fazer essa oração então, mesmo sem louvor, porque nosso louvor é a nossa vida. Em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração. Quem não conseguiu estar desde o início, depois entra no YouTube, tá na bio o meu link pra você entrar no YouTube, que eu vou salvar lá, porque eu não vou conseguir salvar no Instagram, tá bom, gente? Então vamos lá. Senhor meu Deus, diante da tua presença, nos apresentamos, agradecidos por essa palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, nessa manhã, nos entregue o seu perdão. Nós queremos estar quebrantados diante da tua presença, Deus, para que o Senhor possa restaurar todas as feridas que nos foram feitas nesse percurso, Deus. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entregue para nós hoje o teu amor verdadeiro, o teu amor que cura, que restaura, que liberta e que salva. Nós te agradecemos, Pai, porque, Deus, apesar de agora estarmos em poucas pessoas, a tua palavra diz que onde estiver um ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio. Então agora o Senhor está conosco. Quando essa pessoa vê esse vídeo também, o Senhor está com ela, porque nós estamos unidos em amor. E nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Fico muito feliz mesmo de saber que tem muitas pessoas que estão querendo mais de Deus. Então, que esse momento, que é a casa, que é de volta para casa, eu não sei em que momento você está, se você está no processo lá com o trabalhar de Deus, se você está já na casa de Deus, mas precisa de um renovo. Eu tenho pedido a Deus assim, que eu quero viver algo novo que eu nunca vivi, porque eu nunca me distanciei de Deus desde o momento em que eu conheci. Inclusive, gente, eu lembro que quando eu comecei na igreja, falavam assim pra mim, isso é o primeiro amor. Eu falei que nunca termina esse primeiro amor. O que precisa? Aí eu comecei a reparar as coisas que eu fazia. Eu sempre lia, eu sempre buscava aprender, eu sempre gostava de estar com gente que sabia mais que eu. E eu permaneci buscando o mesmo ritmo. E aí eu sempre amei, cada dia mais eu amei estar junto com ele. Então, gente, não se preocupem, o primeiro amor nunca acaba. O primeiro amor é eterno, se a gente quiser, tá bom?
Um beijo pra você. Até a próxima live. E me acompanha aí por aí nos stories, que eu tô sempre compartilhando as coisas que Deus coloca no meu coração. Porque a gente busca Ele e Ele se revela pra nós. Tá bom? Um beijo. Vou encerrar e vou salvar no YouTube, tá bom? Até mais. Deixa eu ver como que fecha mesmo, que eu sempre esqueço. Ai, gente, como que pode uma pessoa ainda não saber como fecha? Ai, meu Deus. Ai, gente, como que fecha? Eu acho que não tem mais jeito de fechar. Oh, meu Deus, e se eu clicar ali e perder tudo e não conseguir salvar? Eu vou fazer isso. Até mais, gente. Ai, meu Deus, eu vou ter que clicar nessa coisinha de fechar.